Boa noite a todos. Eu me chamo Grace Lucena e, juntamente com a Joyce Neri, gostaria de dar boas-vindas para esse webinar, que terá como tema central mulheres que estão transformando o mercado financeiro sobre um olhar de impacto social. Este evento está sendo realizado em referência ao dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Iremos falar sobre um breve histórico das mulheres no mercado financeiro e sobre as novas perspectivas de direcionar o capital a iniciativas que promovam a construção de um Brasil mais próspero e inclusivo. Na sequência, falaremos sobre as organizações que as nossas convidadas representam e como elas fazem parte desse ambiente disruptivo. Iniciaremos com uma breve explanação sobre o tema e, na sequência, ouviremos as nossas convidadas com duas apresentações de aproximadamente 15 minutos. Ao final das exposições, abriremos para discussão sobre as perguntas colocadas pela nossa audiência através do espaço do Q&A, que pode ser encontrado no canto inferior dessa tela. Além deste canal, você também pode fazer sua pergunta pelo nosso chat ao vivo no YouTube. Para questões técnicas e operacionais, solicitamos que usem o chat. Este evento está sendo gravado e transmitido ao vivo para o YouTube no canal da Brasf. Na sequência, a versão gravada será disponibilizada no mesmo canal. Agradecemos às palestrantes Jéssica Rios e Juliana Martins pelas participações nesse evento. Gostaríamos de agradecer também nossos apoiadores, organizadores e equipe envolvida. Muito obrigada ao E-Carbon pelo seu apoio com a compensação de carbono do evento pelo Amigos do Clima. E a Brasf, Aliança Brasileira de Pesquisa em Finanças e Investimentos Sustentáveis, pelo seu apoio e realização deste evento. Com periodicidade mensal, a Brasf realiza webinars para discussão de temas correlatos a finanças sustentáveis. Agora eu gostaria de pedir a nossas convidadas que façam uma breve apresentação. Jéssica, poderia nos falar um pouco mais sobre você? Grace, muito obrigada. Boa noite a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui, né, e celebrar uma data tão importante para a gente e trazer essa fala para um mundo de investimento, né, onde a gente está discutindo possibilidade de prosperidade financeira e geração de riqueza. Então, super obrigada. Bom, acho que para falar um pouco quem sou eu na fila do pão, assim, né? Então, eu sou uma baiana que cresci no extremo leste de São Paulo. Os meus pais migraram para cá quando eu ainda era muito pequena. Cresci numa cidade acho que representa bastante, muito do Brasil, assim, né? Uma cidade que sofre por muita escassez e tem ali a falta de recursos muito básicos, assim. E até acho que boa parte ali da minha adolescência e começo da vida adulta, aquilo para mim era muito normalizado, porque era o ambiente que eu cresci. Estudei a vida inteira em colégio público, acessei o sistema de saúde pelo sistema público também que estava ali disponível, e fui entendendo como isso era uma privação a partir do momento que eu fui acessando outros ambientes, né? A grande faísca de transformação ali da minha trajetória veio pelo acesso à educação. Então, sou filha de política pública, sou filha do ProUni, fui estudante da PUC São Paulo, no curso de administração. E aí, a partir da PUC, eu comecei a entender de fato o que era desigualdade, né? Quando a gente sai de um ambiente de escassez e começa a perceber como são as outras dinâmicas sociais, aquilo vai ganhando um colorido maior, e colorido de fato, né? Porque a gente consegue ver isso marcado no fundo das nossas peles, assim, os ambientes que a gente circula. A PUC me deu acesso a entrar numa grande corporação, né? Eu já trabalhava desde que eu tinha 14 anos, mas foi através do ensino superior que eu entrei em uma outra dinâmica do que era essa relação de trabalho. E aí eu entrei numa empresa, né, uma das Big Four, que a gente chama, essas grandes empresas de consultoria e auditoria. Trabalhei por 8 anos, então, na PwC, entrei como trainee e fui até a minha carreira como gerente ali, mas fui carregando ao longo desse tempo uma inquietação muito grande do que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo, para quem que eu estava fazendo. Então, eu gosto até de trazer uma frase de um grande amigo que ele fala que quando a gente só sobrevive, não tem tempo para pensar como se vive, né? Então, a partir desses 8 anos ali de Price, eu fui saindo do campo de sobrevivência, começando a acessar outras coisas, e as inquietações foram vindo, né? Começar a me ver naquele lugar do mundo, o que eu faço, para quem que eu faço, por que eu faço, e aí foi ficando
quase que insuportável não ver a relação dos meus valores pessoais com aquilo que eu estava colocando a minha grande energia de trabalho. Em todas as oportunidades que eu tinha para fazer atividades paralelas, eu fazia. Então, trabalhei em projetos envolvendo jovens na rede pública, numa perspectiva mais de voluntariado. Tive oportunidade para ir para fora do Brasil e trabalhei no Centro de Imigrantes e Refugiados no Canadá. Então, eu comecei a viver como se fosse duas vidas paralelas, né? Aquela que eu trabalhava das 8 às 6, para garantir ali muito do meu sustento, mas aquelas outras pautas que muito me interessavam. Até que chegou uma fase dessa trajetória que eu precisava tomar uma decisão, né? O que eu faço, o que eu quero fazer, e me parecia quase que uma encruzilhada ali, né? Sem saber que caminho muito seguir. Quando eu descubro que existia um mundo chamado investimentos de impacto, que estavam olhando também para esses negócios, mas não só na perspectiva do lucro, mas na perspectiva da inclusão, do acesso, né? De gerar impactos positivos para a sociedade e para o planeta. E aí faço uma transição de carreira em 2016, entro na Vox para coordenar uma área que a gente chama de gestão e mensuração de impacto. Em 2018, eu viro sócia da Vox Capital, e aí começo também a aumentar todo esse meu grau de influência e de responsabilidades. E aí hoje, então, eu me encontro como sócia da Vox, co-líder da prática de gestão e mensuração de impacto, sou membro integrante do Comitê ISD do Grupo Fleury, sou conselheira da ANDI Brasil, e conselheira do grupo do LEB de Equidade de Gênero. Acho que um grande resumo de trajetória de vida, Grace, é um pouco por aí que eu chego aqui. Muito obrigada. Obrigada a você por compartilhar um pouco da sua trajetória com a gente, que é muito rica e com certeza vai trazer grandes conquistas e falas para a nossa noite de hoje. Gil, por favor, se apresente para quem está nos assistindo. Assim como a Jéssica, eu queria super agradecer o espaço. Eu acho que não é comum nós nos reunirmos, principalmente para falar sobre as questões de investimentos e falar sobre a potencialidade das pessoas negras. E eu acho que uma das críticas é justamente o fato disso não ser normalizado, né? A gente, pelo contrário, foi normatizado a ausência de pessoas pretas falando sobre as questões financeiras. Então, eu gostaria de ratificar aqui a minha gratidão por compartilhar esse espaço com vocês. Eu também sou filha de escolas públicas e de investimentos do governo para que eu acessasse o ensino superior. Nasci em São Bernardo, é uma cidade de São Paulo, morava numa região periférica. Por uma questão muito, acho que de protecionismo até da minha mãe, eu cresci muito replicando algumas questões que corroboravam para posicionamento de meritocracia individual. E eu acredito muito que minha mãe fez isso para me proteger daquele espaço, sabe, de vulnerabilidade, para que eu olhasse e falasse, não, basta realmente você querer, e aí se você se esforçar, você chega lá. Só que isso se tornou insustentável quando eu cheguei na vida adulta, eu vi que não era assim, eu vi que muitos dos meus amigos tinham esforços iguais ou maiores do que os meus, e não alcançavam os mesmos lugares. E a partir dessas inquietações, eu comecei a questionar por que acontecia dentro desse sistema, por que tantas pessoas ficavam para trás, e comecei a observar que essa exclusão ela era sistemática, né? Existia um processo que fazia com que as pessoas ficassem para trás. E essa inquietação em relação à estrutura e de como que essa modelagem, esse modelo de sistema deixavam pessoas que para mim eram muito queridas fora de acessos e fora de discussões que para mim eram tão caras, me fizeram procurar lugares onde outras pessoas pretas discutiam sobre assuntos que iam para além da questão de diversidade, né? Principalmente porque os lugares que nos eram permitidos falar sobre nós era só sobre a questão de negritude, só sobre a questão de quanto nós éramos vulneráveis. Isso sempre me incomodou bastante. E essa inquietude me levou para o movimento Black Money em 2017, pela rede de profissionais negros. Eu busquei uma mentoria com a Nina Silva para entender um pouco mais sobre como eu poderia me posicionar como uma profissional. Eu tinha muitos questionamentos em relação a como eu estava desenvolvendo a minha carreira, já estava numa posição de gestão e de liderança, mas eu não me sentia confortável sobre aquele modelo, eu não conseguia projetar mais a minha carreira, porque eu não queria seguir um
modelo padrão, eu não queria ser aquele profissional, aquela pessoa, mas eu também não via outros modelos, e aí eu cheguei nesse impasse de como é que eu poderia agregar valor, conseguir construir um espaço diferente dentro de ambientes corporativos, mas ainda assim manter a minha individualidade, ainda assim fazer isso de um processo que tornasse, dentro de um processo que criasse valor e efetivamente respeitasse os meus valores. Eu não queria replicar mais os modelos que eu questionava tanto. E aí, a partir daí, me tornei parte do movimento Black Money, ajudei na concepção de algumas discussões. Hoje trabalho como gerente de produtos na Nubank, também faço parte do Conselho do Mulheres de Produto. Acredito que uma das coisas que a gente mais discute é como que a gente faz para criar solução de valor para não só olhando pela perspectiva da organização, mas principalmente para a comunidade. Como é que a gente efetivamente consegue atender não só as dores do cliente, olhando para essa perspectiva mais de produto, mas efetivamente como é que a gente consegue se conectar com as dores reais das pessoas e gerar valor a partir do que a gente consegue construir. E o movimento Black Money vem justamente, né, neste pedaço, e ele se conecta muito com isso da minha vida, né? Tipo, como que eu faço para sair dessa particularidade do individual para conseguir em rede gerar algum tipo de impacto para a comunidade, gerar impacto que seja social e numa rede muito maior do que eu conseguiria fazer se eu estivesse fazendo qualquer movimento sozinho. Então, é assim que eu chego aqui, é assim que eu me conecto com vocês, é essa a trajetória que eu tive até chegar aqui. Muito rica a fala de vocês e que importante saber que para vocês também é um sentimento de que é necessário ter esse debate, né? Que é necessário a gente criar essa representatividade para outras pessoas que também vão nos assistir e que vão sentir a necessidade de ter esse tipo de conversa. Então, para a gente iniciar, né, de fato, essa conversa, eu queria trazer um breve contexto sobre o tema, do tom que eu gostaria de dar para a nossa conversa, para que a gente chegue na mesma página e consiga ter um bate-papo mais construtivo. Então, eu queria começar com a definição do que é mercado financeiro. Ele pode ser considerado um ambiente que reúne um conjunto de instituições, né, entre tomadores de recursos e investidores, permitindo a negociação de produtos financeiros, tais como títulos públicos, ações, fundos de investimento, entre outros. E todo esse recurso, que é negociado dentro desse mercado financeiro, por muitos anos, tinha como prioridade, em alguns casos exclusividade, a maximização dos lucros para os detentores de capital e poder. Já os investimentos que tinham como intuito gerar para a sociedade valor, muitos anos já atrás, eles eram vistos como filantropia. Na verdade, até pouco tempo atrás, eles eram vistos como filantropia. Mas há alguns anos à frente agora, né, onde a gente está, há pouco tempo atrás, essa visão começa a ser desfeita. E ano passado, né, com o advento aí, infortúnio da Covid-19, passamos a ver uma aceleração desse movimento, de enxergar os investimentos de impacto como uma opção financeiramente atrativa. E aí, os investimentos de impacto no mundo hoje já ultrapassam a marca de 235 bilhões, segundo a Rede Global de Investimentos de Impacto, e aqui no Brasil ele tem um crescimento mais acentuado, a Jéssica depois pode nos falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas como falar de impacto sem citar a conjuntura social que a gente vive, né? Então, segundo dados do IBGE, o nível de ocupação entre mulheres que têm filhos de até 3 anos de idade é de 55% abaixo da 67% que não têm filhos nessa idade. Enquanto os homens que vivem com criança nessa mesma idade registram um nível de ocupação de 89% superior aos 83% que não têm filho nessa idade. Se fizermos um recorte racial, identificamos um dado ainda mais alarmante. As mulheres pretas ou pardas com criança de até 3 anos de idade representam os menores níveis de ocupação, inferiores a 50%, quando são comparados ao percentual de mulheres brancas, que vai para 63%. Então, a participação de mulheres negras hoje em cargo de liderança é de apenas 0,4%. E por que esses dados, né, são tão relevantes para a nossa conversa? Para o capital ser direcionado a iniciativas que gerem impacto, depende do poder de decisão. E esse poder de decisão ainda hoje é muito centralizado em homens brancos. Mas nos últimos anos também temos visto uma movimentação muito forte de investidores cobrando mais diversidade e transformação desse mercado financeiro antigo, né? Que hoje está sendo mais chamado de um novo capitalismo. E para essa conversa hoje, temos 2 mulheres negras que estão dentro das organizações e iniciativas que estão liderando essa transformação
e direcionando o capital para a geração de valor por meio de impacto positivo, e melhor, em posições de liderança, em posições de poder. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para a Jéssica Rios, para que ela pudesse falar um pouco mais sobre essa trajetória dela dentro da organização e como ela tem atuado para a construção desse valor. Jéssica, por favor. Muito obrigada, Grace. Acho que a gente chega em um momento muito importante como sociedade, né, para tirar aquele mito de separação das coisas. Então, para eu ter um olhar sobre o mercado corporativo, o mercado financeiro, eu preciso esquecer o papel social que as organizações, as entidades têm, né, no mundo. E a gente já tem motivo suficiente para acreditar que isso é uma falácia, né, para de fato evidenciar que esse separatismo que a gente chegou até aqui no mundo do capitalismo acreditando, ele não faz mais sentido, porque olha todo o ônus, né, a extrema desigualdade que a gente vive. O Brasil figura um dos países mais desiguais do mundo, né, estamos aí na lista do 9º país mais desigual. Olha as urgências climáticas, o que a gente vem experienciando, né, e quando a gente olha para uma Covid-19, por exemplo, a gente vai puxando a raiz, o que faz chegar numa crise como essa, tem todo esse lugar, né, de entender qual que é o nosso, a nossa pegada nesses limites ambientais que coloca a gente em exposição a várias epidemias e a várias questões. Então, eu trago isso como uma reflexão, acho que o primeiro ponto de partida é conseguir desmanchar esse mito que acredita que as coisas têm que ser separadas, né? A gente como um ser, a gente como entidade, seja pessoa física ou pessoa jurídica, é impossível se isolar do que acontece no nosso entorno. E acho que é sobre essa perspectiva que a gente começa, então, a discutir, né, com mais relevância os investimentos de impacto, né? Então, os investimentos de impacto, eles não surgiram ontem, né? Eles estão aí como nesse formato de indústria desde meados de 2007, mas eles bebem de uma fonte mais antiga ainda, né? Quando a gente vai olhar sobre as origens do microcrédito, ali do Yunus, em Bangladesh, já se estava experienciando essa visão de negócios que pensa na perspectiva do mercado financeiro, mas gerando um bem-estar social para as pessoas que estão ali envolvidas. E aí, quando a gente olha para uma lente complementar, que é a tal da lente do ESG, da sigla, né, ambiental, social e governança, que tanto tem se falado também, ela não surge também ontem, é algo que a gente está discutindo aí já há algumas décadas, né? O que acontece é que, nesse momento, a gente se vê como sociedade no meio de uma grande tragédia sem precedentes e que não tem quem não sinta, né? É claro que vamos sentir em dores e profundezas distintas, né? Costumo dizer que estamos no mesmo oceano, mas não no mesmo barco. Alguns com bote, outros com Titanic. Mas, de alguma maneira, todo mundo está sentindo que são as dores de uma tragédia como essa. E eu acho que é este momento que nos encontramos que faz dar aquele chacoalhão ainda maior, infelizmente, sobre tantas dores, sobre tantas perdas que sofremos nesses últimos 18 meses, para, de fato, perceber que não tem como separar, né? Que o indivíduo, as empresas, o governo, os países, a sociedade como um todo está dentro do mesmo balaio. Então, a gente precisa tomar responsabilidade sobre isso, né? Não adianta eu estar ali projetando e tendo a minha visão de rentabilidade somente, ou qual que é o meu papel apenas como empregador, né, ali de uma organização, mas entender que, de fato, tudo que a gente faz gera alguma camada de impacto na vida das pessoas ou do planeta. É sobre isso que a gente discute no investimento de impacto. Mas para aquecer um pouco mais a minha fala, eu queria compartilhar com vocês um vídeo que vai ajudar a ilustrar um pouco melhor do que estamos falando. Então, eu vou tomar a liberdade aqui, Grace, de compartilhar minha tela com vocês. Espero que a tecnologia, né, esteja a nosso favor, a gente consiga aqui passar esse vídeo. É um vídeo rápido, de 3 minutinhos, mas é para conseguir trazer um pouco de mais, acho que, colorido para o que estamos falando. Num país tão potente e desigual como o Brasil, como cuidar dos fluxos de nossos recursos, gerando mais abundância para todas e todos? Para alguns, a vida financeira está na palma das mãos, enquanto outros viajam por horas só para chegar num banco. Meu amigo dizia assim que a gente ia pro banco, é coisa de cinema. A gente tinha que tirar um dia para resolver aquilo. Estudar medicina pode ser um sonho, ou então o início de uma dívida. E
aí eu fui saber quanto custava e tudo mais. É muito dinheiro, sem condições. Acesso à saúde é urgente. Inovação e tecnologia salvam vidas. No momento que você está numa urgência, né, ou uma emergência, você tem que ter alguma coisa facilitadora. Tem muita gente criando soluções em inclusão financeira, educação e tantas outras áreas de impacto. 100% dos investimentos impactam vidas. Você sabe o que o seu dinheiro está transformando no mundo? O ecossistema de investimentos de impacto é cada vez mais forte no Brasil. Cada ponto nessa rede soma com seus valores e compromissos. Não trabalho apenas para mim, eu já tenho hoje 3 carteiras assinadas. Então, aparentemente, hoje eu ganho o mesmo que eu ganho há 2 anos atrás. A única diferença é que hoje eu já entrego pessoas no meu bairro. Os investimentos de impacto é uma mentalidade, uma estratégia de como a gente pensa o capital e como que a gente investe ele. A cada investimento que a Vox faz, a gente tem ali a intenção de conseguir demonstrar que sim, é possível gerar abundância, equidade e transformações socioambientais positivas para todo mundo. Só que a gente ainda esbarra no fulano é filho de médico, então ele vai conseguir pagar o curso de residência. Então eu acho que é isso que todas essas iniciativas fazem. Te deixar um pouquinho mais perto para você estar no mesmo pé de mais de igualdade com os outros setores. Uma empresa é formada de pessoas. Essas pessoas, elas aumentam ou diminuem a potência dela conforme quanto mais ela tem significado na história que ela está ajudando a construir. A gente tem a obrigação de perguntar não apenas sobre o retorno e risco do investimento, mas também qual é a pegada, né, que o nosso investimento está deixando no planeta. Como é que os funcionários estão sendo tratados, como é que a comunidade está sendo tratada, qual é o valor que aquela produção está deixando para a sociedade. Todos esses negócios que existem para resolver grandes problemas sociais e ambientais, nesse momento eu acho que eles ganham uma importância maior ainda. Num país tão desigual e tão potente, a cada escolha uma pergunta: como nossos recursos valorizam a experiência humana e o planeta? Vox Capital, 100% dos investimentos impactam vidas. Espero que você tenha conseguido acompanhar o vídeo. Eu trouxe esse conteúdo para nos ajudar a entender do que estamos falando, então, né? Que o investimento, quando você coloca ele, seja em um fundo, ou seja numa empresa, ele não vai para um lugar no espaço que não gera nenhum efeito. Todo investimento que ele é realizado, ele significa que ele está alimentando alguma coisa, está fazendo algo crescer. E a pergunta que a gente faz aqui na Vox, o que a gente está fazendo crescer? É algo que é positivo para a sociedade como um todo, ou é positivo apenas para um grupo exclusivo de pessoas? Ou é positivo apenas para um grupo exclusivo de entidades? Então, quando a gente começa a reconhecer que 100% dos investimentos impactam a vida das pessoas e do planeta, a gente traz para a mesa, então, essa discussão. Então, quando eu coloco o meu dinheiro, seja em um fundo de ações, que está ali numa grande corporação, ou seja em um título público, por exemplo, do governo, ele não fica num lugar neutro, ele está fazendo alguma coisa a partir disso. E é sobre essa perspectiva que a gente reflete muito na Vox, e é isso que direciona o nosso trabalho. Então, a gente intencionalmente olha para aonde nossos investimentos estão indo, né? A gente intencionalmente busca, né, alocar esse recurso, alocar esse dinheiro em coisas que possam gerar abundância, equidade e transformações positivas, né, para as pessoas ou para o planeta. E quando a gente coloca isso em cima da mesa, uma das perguntas que aparecem é: mas então vocês abrir mão ali da rentabilidade? A Grace começa falando um pouco sobre isso para a gente, né? E o que a gente tem demonstrado na Vox é que não, que a gente não precisa abrir mão dessa rentabilidade. A gente pode sim investir em coisas que sejam atrativas financeiramente, mas que estejam ao mesmo tempo gerando, né, alguma coisa positiva, algum impacto para as pessoas ou para o planeta. E na Vox a gente vem percebendo isso não só de uma maneira na hipótese, mas com evidências. A gente tem empresas no nosso portfólio que estão crescendo em curvas assim exponenciais ano a ano e demonstrando que essa tese sim é possível.
é claro que isso é um mundo recente. Então, quando a gente olha para a história lá do capitalismo, todos os anos que a gente está sobre esse tipo de mecanismo, e olha para o tempo de vida do investimento de impacto, a gente ainda está no baby steps, né? Começando cada vez mais essa discussão, e eu acho que, felizmente, a agenda está cada vez mais presente aí no cotidiano, está saindo de uma bolha e fazendo parte da realidade das pessoas. A gente está começando a se questionar mais sobre isso. E aí os casos que a gente tem na Vox conseguem demonstrar que isso é possível, né? Quando a gente traz para cá a fala do Elcio, que comenta que o negócio dele emprega pessoas no seu entorno e que tem uma relevância para essa população desse entorno, ela vai tangibilizando, sai daquele mundo etéreo de que, eu acho que dá, mas tenho dúvidas, e vai para algo, não, é possível, olha o que esses negócios, essas startups, essas empresas estão fazendo. Bom, eu me debruço sobre isso diariamente. Meu trabalho na Vox é pensar, de fato, o que essas empresas estão gerando na ponta, né? A gente parte de uma intenção, mas também parte da busca por evidências para conseguir olhar para isso. E eu acho que a gente tem que cada vez mais trazer pautas e agendas possíveis de se conectar com essa estratégia de investimento. Então, a gente está discutindo aqui na Vox fortemente educação, saúde, inclusão financeira, mas também se provocando para quais são mais temáticas que assolam a nossa população no Brasil, que assolam aí toda a nossa questão de urgência climática, por exemplo. E é nesse sentido que a gente tem que puxar atenção para falar que tipo de equidade é essa? Né? Então, a gente ainda, como população negra no país, está distante dessa geração de riqueza. A gente ainda está em discussões por vários atravessamentos que somos expostos ao longo da nossa vida, numa discussão de geração de renda básica, né? Mas como que a gente muda essa chavinha e vai para a geração de riqueza? Como que a gente sai de um lugar de objeto e vai para um lugar de protagonismo, né? De sujeito sobre aquilo que está sendo moldado nesse presente e nesse futuro que está sendo nos colocado, né, em provocação o tempo todo. Então, acho que, Grace, para fechar um pouco essa minha primeira fala, eu queria deixar essa provocação para todos nós aqui no painel e fora do painel, né? Como que a gente pode pensar o fluxo do dinheiro como esse provedor ou como esse impulsionador de mudanças sociais, mudanças ambientais, seja a gente ali na figura de consumo de alguma coisa, ou na figura de investidor pequeno ou grandes investidores, ou como força de trabalho realmente daquilo que a gente está fazendo, como a gente se organiza, se articula e questiona esse status quo que nos trouxe até aqui, e pensa ele a partir de uma perspectiva que pode gerar prosperidade para todo mundo, né? Eu acho que os dados que a gente tem de desigualdade no nosso país, todos os desafios que a gente enfrenta diariamente já são motivos mais do que suficientes para a gente pensar a tecnologia que vai gerar benefício, coisas boas para as pessoas, e não só a tecnologia só por tecnologia, para descobrir Marte, né? Como que a gente descobrir Marte, a gente descobre como acabar com a fome? Como que a gente pode descobrir como, de fato, né, ter um contexto equitativo para todas as pessoas, né? Como que, de fato, a gente pode enfrentar todas as dores desse racismo bizarro, estrutural e secular que a gente vive no nosso país. Então, é sobre isso que eu vou dormir e acordo todo dia pensando e vou unindo ali a minha força de trabalho para que a gente tenha um contexto diferente dos desafios que a gente tem hoje. Chego até aqui e estou super aberta para a gente continuar essa conversa. Jéssica, muito obrigada pelas suas colocações. É muito bom ouvir suas considerações sobre o tema. Eu acredito que organizações como essa são importantes, né? Elas têm um propósito interessante, né? Para a transformação econômica e social, né? Eu passo a palavra agora para a Juliana. Juliana, boa noite. Boa noite. Eu queria até aproveitar um pedaço da fala da Jéssica, quando ela fala em relação ao protagonismo, e é justamente neste mote que o movimento Black Money
cria suporte, né? Uma das coisas que a gente acredita é justamente que as pessoas pretas, elas precisam ser protagonistas não só das suas próprias histórias, mas também das suas empresas. A gente entende que uma das formas de mudar essa estrutura e trazer questionamentos em relação à sistemática que nos normatiza é justamente fazer com que as pessoas não só tenham mais acesso ao dinheiro, mas que elas também tenham acesso a posições de poder. E o poder está relacionado diretamente a dinheiro, né? E como é que a gente faz com que isso aconteça para que as pessoas da comunidade preta tenham mais acesso e também possam causar movimentos no contexto em que elas estão inseridas. Então, o movimento Black Money, ele não vem falar de empregabilidade. Claro que isso é um efeito colateral do processo de trabalhar o Black Money. O Black Money, ele trata justamente de empoderar as pessoas pretas para que elas sejam protagonistas das suas histórias e para que esse dinheiro que é gerado por essa pessoa preta, ela permaneça dentro da comunidade. A expectativa é que fazendo com que esse movimento, fazendo com que o dinheiro permaneça o maior tempo possível dentro da comunidade preta, as pessoas se empoderem e tenham acesso a cada vez mais, que elas tenham cada vez mais acesso a essas posições de poder, que elas sejam tomadoras de decisão e possam efetivamente apoiar os seus negócios para suportar essas experiências de vida e esses lugares em que elas deveriam ocupar, diferente, eu acho que, do que é colocado principalmente por grandes instituições, que as pessoas, elas são exclusivamente, principalmente a comunidade preta, são pessoas que são usuárias dos seus produtos. O movimento Black Money, ele vem justamente na contramão dessas falas, né, na contramão dessas justificativas. Nós não somos necessariamente usuários, nós somos consumidores e geradores de valor. E a partir do momento que a gente é capaz de gerar valor, a geração de valor é capaz de mudar, inclusive, a estrutura. Então, é isso que o movimento Black Money fomenta. A gente faz esse processo apoiando os empreendedores para que eles tenham acesso tanto a novas tecnologias, a novas plataformas que facilitem com que eles se conectem com outras pessoas pretas, então, por exemplo, a partir do nosso marketplace, ou através do cartão de crédito, mas entendendo que esses produtos, eles são meios e não fim para apoiar as ações que a comunidade preta precisa ter acesso para poder efetivamente se empoderar em relação ao seu posicionamento, né? Uma das coisas que eu acho que é super válida trazer aqui, na verdade, reaproveitando também uma fala da Jéssica, e manter essa conexão entre diálogo, para discussão e diálogo, é que quando a gente realmente está muito voltado para a ideia de sobrevivência, falta pouco espaço para que a gente efetivamente pense na experiência de vida. E o movimento Black Money, ele vem justamente nesse lugar para provocar, tipo, discussões que as pessoas efetivamente possam poder atuar e possam efetivamente gerar valor para as suas vidas e não olhando para uma perspectiva exclusiva de sobrevivência. A gente entende que os movimentos que a gente causa e as ações de impacto que são geradas através do movimento Black Money, elas são reforço para que outras pessoas também possam atuar e mudar e sair dessa camada exclusiva de sobrevivência e efetivamente pensar em outros projetos que perpassam, obviamente, as necessidades básicas sociais, mas que elas transcendam isso, né? Que as pessoas efetivamente consigam atuar de uma forma muito mais intencional e de uma forma muito mais, acredito, com mais valor e propósito, não só para si, mas também para a comunidade. Então, esses são os... Não vou dizer de pilares, porque eu não sei se a gente vai entrar nisso agora, mas esse é o principal motivador do movimento Black Money, empoderar as pessoas pretas para que elas efetivamente possam ser donas dos seus espaços e também das suas vidas. Muito obrigada pela sua apresentação e por ter colocado, né, de forma tão clara para a gente. Agora nós vamos abrir para as perguntas, teremos um tempo aproximado de 15 a 20 minutos, tá, para o nosso bate-papo. Eu já tenho aqui a primeira pergunta para a Jéssica. Qual a acessibilidade dos fundos de investimento de impacto? Com quanto é possível começar a investir? Super boa pergunta, Joyce. Quando a gente está falando sobre os fundos de investimento de impacto, eles, de uma perspectiva de estratégia, poderiam ser aplicados para todos os tipos de fundo, né? Quando a gente olha para o mercado no Brasil, ela ainda é uma estratégia que está muito vinculada com o mundo das startups. E aí a gente aqui no Brasil faz esses investimentos numa estrutura que a gente chama de fundos de investimento em participações.
Eu estou falando um pouquinho dessa parte mais técnica para explicar essa acessibilidade, né? Essa categoria de fundos a gente chama de FIP, né? Fundo de Investimentos em Participações. Eles são um fundo considerado pela regulamentação no Brasil um fundo de alto risco, porque ele investe numa startup que tem alta volatilidade, ela pode não dar certo depois de em um determinado momento, né? Todas as empresas, quanto mais novas elas são, mais recentes, mais começo de operação, mais riscos elas apresentam. Por conta dessa característica, a regulamentação no Brasil permite que esses investimentos sejam acessados apenas por investidores profissionais, que são aqueles que possuem mais de 10 milhões de reais já investidos no mercado financeiro. E aí está o primeiro grande bug para a gente, né? Mas, opa, quem no Brasil tem 10 milhões de reais já no mercado financeiro para investir? Né? Então, a gente vem se provocando muito, na Vox principalmente, mas no campo como um todo, de quais são as outras classes de ativos financeiros, outras modalidades de investimento, que o investimento de impacto também pode, né, estar sendo aplicado como estratégia. Então, no ano passado, a gente teve plataformas de investimento coletivo, teve o Covida20, né, uma iniciativa estruturada pela TRE e outras organizações que são desse campo, que permitiu investimentos a partir de R$500, por exemplo, né? Na Vox, a gente teve um investimento muito bem sucedido, que foi feito na Diaspora.black, via uma plataforma de crowdfunding, que são esses investimentos também coletivos, que era a partir de R$1.000. Então, começa a se ver esses movimentos para sair dessa órbita só do investidor profissional, mas também chegarem em camadas de investidores comuns, que a gente chama, né? Investidores do varejo. É um caminho em desenvolvimento. A indústria no Brasil ainda tem opções mais limitadas do que investir, e a gente entra numa pauta, numa discussão para avançar a democratização desses investimentos. Então, na Vox, é um compromisso que a gente tem feito em pensar quais são as outras modalidades que permitem, né, esse acesso para investidores comuns. Fora do Brasil já existem portfólios de investimento que chegam em diferentes níveis de investidores. No Brasil estamos aí traçando esse caminho, essa avenida aí em construção, mas temos bons exemplos como esse Covida que eu comentei, a plataforma da Citalb, que é uma outra organização, tem uma plataforma de empréstimos coletivos, que também tem aí um valor de entrada de investimento bem mais baixo também. Então, acho que quem tem interesse tem algumas opções que começam a surgir nessa perspectiva do varejo, e na Vox, muito em breve, também vamos estar navegando aí com essas opções. Obrigada, Jéssica. Uma pergunta para a Juliana. Juliana, os números de desemprego, desigualdade e precarização do trabalho da população negra aumentou consideravelmente durante a pandemia. Como ainda nesse cenário fomentar o empreendedorismo e o empoderamento econômico dessa população? Eu acho que, na verdade, esse é o principal momento que nós devemos fazer esse fomento, justamente por essa necessidade. Eu acho que uma das coisas que surgiram no levantamento que foi feito tanto pela Inventivos quanto o movimento Black Money em relação aos empreendedores negros no Brasil, foi justamente que a maioria das pessoas que começam a empreender no Brasil e são da comunidade preta, elas começam por uma necessidade de sobrevivência, que se conecta com o que a gente estava falando há pouco. E isso, naturalmente, ficou mais latente durante esse período de pandemia. Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa entender que essa na verdade, um dos motivadores para o qual a gente precisa incentivar ainda mais que os empreendedores se posicionem e tenham acesso. Uma das dores para que esse processo aconteça é justamente acesso a crédito, que já era uma dor anterior e agora fica muito mais latente quando você está falando sobre empreendedorismo de população preta, de pessoas que já não tinham acesso ao dinheiro, então continua sendo uma dor. Então, dos facilitadores é como é que a gente promove acesso a crédito, e aí o movimento Black Money, ele é essa ponte, ele é esta conexão para acesso a crédito. Inclusive o que a gente está lançando, que a gente lançou recentemente de cartão de crédito, é justamente considerando e visando apoiar esses empreendedores a ter acesso a crédito, e também espaços para que esses empreendedores possam fazer a divulgação do seu trabalho e se conectar com os clientes. A utilização de marketplace, que
também é um dos produtos do movimento Black Money que foi lançado recentemente, ele fomenta esses espaços e facilita a conexão. Então, quando a gente está pensando em momentos de pandemia, onde a identificação dos seus clientes e essa conexão poderia ser um dificultador, utilizar as redes que estão disponíveis e utilizar a digitalização de serviços para oferecer seus produtos para uma maior rede de consumidores é uma das formas de apoiar esses empreendedores nessa fase tão difícil. Muito obrigada pela sua colocação. E aí eu queria direcionar uma pergunta para a Jéssica, que é uma pergunta que vem muito frequente quando a gente fala de investimento de impacto, né? Impacto por si só, né, seja ele na esfera de investimento de impacto, que tem a intencionalidade, ou dentro da esfera ESG, tem uma certa subjetividade que nos dificulta mensurar como é que está sendo gerado esse impacto, o quanto esse impacto está sendo de externalidades positivas e como ele pode trazer um benefício para as pessoas que estão envolvidas, né? Então, eu queria puxar esse gancho, Jéssica, para você trazer um pouco mais de como vocês fazem a mensuração desse impacto dentro da Vox. Perfeito, Grace, obrigada pela pergunta. A gente precisa cada vez mais, né, trazer transparência e discussão sobre isso, porque a gente diz que esse é um diferencial dessa estratégia de investimento, como que a gente coloca, então, no centro da mesa para nossas reflexões, né? E aí eu acho que você toca em um ponto que ele é crucial para começar um pouco esse raciocínio, que é a intencionalidade. Para o investimento de impacto, a intencionalidade de gerar esse efeito positivo é uma premissa. Então, lá no momento que eu estou prospectando uma empresa que eu quero investir, que eu começo a pensar nessa empresa como uma opção de alocar o capital, eu preciso identificar o porquê, que tipo de impacto que eu estou enxergando naquela empresa, o que ela pode gerar para o público final que se espera atingir. É sobre isso que a gente fala sobre intencionalidade. Então, identificar qual que é o problema social ou ambiental, que é o pano de fundo para essa solução, e o que ela pretende endereçar em relação a esse problema, né? Então, ter clareza sobre do que estamos falando, né? E aí a gente diferencia isso da externalidade. A externalidade é quando o acaso toma conta. Então, fiz um investimento e, de repente, percebi que gerou tais efeitos, positivos ou negativos. Isso se chama externalidade. Quando antes de fazer esse investimento, eu tenho clareza do problema que eu pretendo endereçar e como que essa solução, que caminho ela vai perseguir para endereçar este problema, isso é intencionalidade, isso é a premissa do investimento de impacto. Dizendo isso, para começar a contar como que a gente faz na Vox, né? Então, na Vox, esse olhar sobre o impacto, ele permeia todo o ciclo do investimento. Ele nasce nas nossas teses de investimento. A tese é como se fosse o nosso guia, né? Do que a gente quer buscar, quais são as vocações que a Vox entende que a gente pode ter, né, de impacto social ou ambiental. Quando eu começo a pesquisar empresas e percebo que tem alguma ali que tem potencial de endereçar esses problemas da tese, a gente já começa a mensuração a partir desse momento. Então, eu saio daquela hipótese macro e vou para um contexto específico, qual é o caso aqui que se pretende resolver. A gente aplica algumas metodologias aqui internamente na Vox, então a gente está dialogando com teoria da mudança, que é um mapa estratégico de causalidade, então se eu faço isso, que tipo de efeito que vai gerar? Então é uma ferramenta que chama teoria da mudança. A partir da teoria da mudança, a gente identifica indicadores, né? Então quais são as pistas que eu posso começar a perseguir para entender, monitorar se aquilo está acontecendo ou não. A gente vai dialogando com outras abordagens, né, globais, como o Impact Managed Project, que traz uma perspectiva de uma visão ampliada desse impacto. E a gente vai adotando essa combinação de metodologias e coisas que a gente acha aqui importante para tomar a decisão do investimento. E uma vez investido, depois que essa empresa se torna, né, dentro do portfólio de investimento da Vox, a gente começa a acompanhar para ver se aquelas hipóteses que a gente levantou no começo estão acontecendo ou não. Então, a maneira da mensuração, Grace, ela precisa encontrar o que é relevante para aquele caso, para aquela empresa. A gente foge um pouco de receitinhas de bolo, porque a gente quer encontrar indicadores que sejam úteis para a tomada de decisão dessa empreendedora, desse empreendedor. Não só indicador que vai satisfazer
à vontade do investidor, mas indicadores que vão ser relevantes para o próximo passo que essa empresa precisa tomar. Então, para fazer isso, a gente vai navegando entre indicadores qualitativos, indicadores quantitativos, fazemos uso de abordagens locais, abordagens globais, tudo que seja em prol de trazer essa eficiência, essa visão de relevância para a informação que vai sendo perseguida. Tem coisas no sentido de qual que é o grau de acesso que esse negócio gera. Então, quando a gente fala sobre número de pessoas que foram atendidas, quais são as regiões do Brasil que essa empresa está atendendo, qual que é o perfil sociodemográfico desse público-alvo, isso a gente chama ali de tipos de indicadores de acesso, de abrangência. Mas a gente vai daí até indicadores mais profundos que querem, de fato, mensurar e que podem, de fato, mensurar essa transformação sendo gerada. E para mensurar essa transformação sendo gerada, eu preciso ser específico naquilo que faz sentido para aquele produto, para aquele serviço. Sensacional e muito rica a sua fala, Jéssica, porque ela exemplifica, né? Ela dá aquela visualização de como de fato acontece na prática. E isso é muito rico para que pessoas que não estão dentro desse ambiente consigam compreender a complexidade que é a análise desses investimentos, né? E aí a próxima pergunta para você, Juliana, é voltada mais à conjuntura macro que a gente tem hoje no Brasil, né? Sabemos que a população negra é a maior parte da população brasileira, pelo menos em autodeclaração. E aí, pensando nesse cenário onde a população negra ela é a maior parte da população brasileira hoje, com o empoderamento econômico, né? Esse empoderamento econômico da população negra, ele traz avanços para o PIB brasileiro, por exemplo, que é para deixar claro assim o tamanho da potencialidade que a gente vê nessa população. Quando a gente está falando de empoderamento da população preta e a gente considera que 54% da população se autodeclara negra, a gente está falando de uma movimentação direta em toda a estrutura, né, em toda a base do que a gente tem hoje dentro do mercado nacional. Então, permitir que essas pessoas efetivamente tenham acesso a mais crédito, que elas efetivamente possam atuar como protagonistas das suas histórias e possam causar movimento dentro da estrutura econômica, ou seja, elas possam fazer essas conexões e movimentações econômicas que permitam que não apenas elas, mas outras pessoas também tenham mais acesso a dinheiro, isso naturalmente reverbera nessa questão econômica. Trazer o empoderamento para as pessoas pretas e trazer empoderamento para mais de 50% da população naturalmente reverbera na questão econômica do país. Então, este é um efeito colateral esperado de quando você fomenta o acesso a dinheiro, acesso a crédito e facilita que as pessoas possam necessariamente atuar como protagonistas. Então, esse é um efeito colateral esperado quando a gente traz e causa esses movimentos numa quantidade tão significativa e expressiva de pessoas. Perfeito, obrigada por você trazer também essa clareza, porque é uma coisa talvez muito óbvia, mas é curioso pensar o porquê não essa população não é priorizada em pautas, já que ela é a maior parte da população, e por que não nós não somos a maior parte dentro de grandes organizações, principalmente em cargos de poder, se nós somos a maior parte da população. É, no mínimo, curioso pensar nessa questão, né, para não trazer outras expressões que poderiam retratar melhor o que seria essa falta. Então, só citando uma frase muito famosa e que nunca deixa de ser pertinente, de Angela Davis, né, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então, nada mais claro para trazer dentro dessa fala que não possa exemplificar o tamanho da influência que nós temos dentro da movimentação que queremos ver economicamente e socialmente dentro do Brasil. Joyce, se você quiser trazer mais alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta direcionada para a Jéssica. Jéssica, qual a maior parcela de estágio de maturidade dos negócios de hoje aqui no Brasil? E como isso representa um risco ou uma oportunidade dentro desse mercado? Obrigada, Joyce. Bom, quando a gente está falando sobre esse mundo aí das startups, né, esse mundo em que empresas estão
partindo de base de tecnologia, né, para poder gerar aí os seus serviços, a gente vem tendo avanços muito expressivos no nosso país, né? Claro que quando a gente compara isso com mercados maduros e mais desenvolvidos economicamente, o Brasil ainda está em passos iniciais. Mas quando a gente olha para a curva de crescimento aqui local, a gente percebe que estamos em passos, né, iniciais, mas porém acelerados, né? Eu diria assim. E aí, quando a gente pega pesquisas como da Pipe Social, por exemplo, a gente consegue quantificar um pouco melhor isso. Então, sei lá, a gente pega 3 anos atrás, a gente estava falando sobre centenas de negócios, agora a gente já está falando sobre milhares de negócios, né? E esses negócios, eu até recomendo bastante que acessem essa pesquisa da Pipe Social, porque ela vai destrinchando esses negócios de impacto por estágio, por segmento que estão sendo atuados, por características de quem está empreendendo, né, por detrás desses negócios. Então, acho que ali vai ter uma riqueza de informação muito interessante. Mas vindo direto aqui no ponto do que você coloca, eu acho que a gente está depende um pouco do setor do que a gente está falando, né? Então, o setor de fintechs, por exemplo, né? A Juliana sabe bem mais disso do que eu, vem tendo bastante avanço, assim, mas eu diria que são empresas que estão nesses estágios mais iniciais, realmente, né? Então, a gente está falando de empresas que estão começando a sua jornada de investimento, o que a gente chama de série A, por exemplo, de investimento aqui no Brasil, estão começando a capturar, né, a tentar capital financeiro, essa primeira rodada profissional que a gente chama. Mas tem ainda uma situação no Brasil que muitos negócios que ainda estão sofrendo para conseguir chegar neste estágio. Então, a gente tem aí dados bastante alarmantes, o que a gente chamaria, né, é um nome péssimo, mas é um nome que se usa no campo, que é esse vale da morte, né? Que é quando uma empresa ela já passa a ter um produto ou um serviço, porém ela ainda não conseguiu, né, avançar, crescer o seu negócio para chegar num investidor. E até ela chegar nesse ponto, ela passa por esse estágio que é o mais difícil, onde ela precisa de algum tipo de capital, não está grande o suficiente para acessar um capital profissional, mas ela já também não é mais tão pequena para sobreviver com aquele capital próprio. Né? Então, a gente ainda tem muita empresa que está nesse estágio. E o que nos faz, então, parar para refletir que tipo de capital que precisamos colocar a serviço desses negócios. A Juliana faz uma fala incrível falando sobre a importância do crédito. Então, muitas empresas que estão num estágio ali que, para o passo que ela precisa dar, para além da sobrevivência, mas para mexer nos seus fluxos, ela precisa passar por uma categoria de crédito, por exemplo, ou ela precisa de um capital mais paciente. Então, eu diria, Joyce, que a gente tem um mercado, né, de estágios de empresas que estão cada vez mais acelerados e crescendo, né? Quando a gente olha para esse mundo das startups, o Brasil figura aí algum dos unicórnios reconhecidos aí globalmente, mas ainda é uma exceção de empresas. Estamos falando de uma maturidade de país que precisa de atenção para empresas nascentes, né? E sobretudo aquelas empresas que querem operar, então se esforçando ali para operar para além desse lugar da sobrevivência, né? Mas que começam a demandar, né, um tipo de capital que vão dar esse outro fôlego. Obrigada, Jéssica. Juliana, tem uma pergunta para você de Vitor Sérgio. Ele pergunta, Juliana, existe algum caso que você poderia nos dar como exemplo, como esse, de uma espécie de economia circular, onde as pessoas negras geram valor fora e transmitem para dentro das suas comunidades? Existem alguns que a gente poderia aqui, olhando por perspectiva, por exemplo, de moeda. Se a gente olhar, por exemplo, a moeda da maré, é uma moeda que fala, que traz essa proposta, tipo, de trazer o dinheiro circulando ali, e manter o dinheiro circulando dentro de uma comunidade, criação de valor a partir de uma moeda que foi criada para a comunidade. Mas o que eu acredito que seja mais importante, e não sei se necessariamente é com isso que a pessoa gostaria de se conectar quando trouxe ali qual que é o motivador por trás dessa pergunta, mas é que a expectativa é que a gente consiga trazer essas propostas de valores que são criadas por esses empreendedores para uma camada ainda maior, um acesso ainda maior para não só para a comunidade preta, mas também para externalização dos seus próprios produtos. E aí a gente tem que pensar o quanto que é sustentável a criação de moedas, por exemplo, para externalizar essa criação de valor. Então, o que a gente propõe
com um movimento Black Money é trazer o empreendedorismo e trazer esse protagonismo independente da esfera que o empreendedor trabalhe. Então, não necessariamente a criação de um novo modelo em relação à moeda, mas um novo modelo de relacionamento em relação ao que está sendo gerado pelo empreendedor e as pessoas que consomem esses produtos. Então, a proposta é, como faz, por exemplo, a comunidade judaica, onde o dinheiro fica maior parte do tempo circulando entre as pessoas daquela comunidade, a proposta do movimento Black Money é fazer justamente um movimento muito similar, que o dinheiro da comunidade preta permaneça o maior tempo possível dentro da comunidade. E o que isso significa, né? Que as pessoas consumam mais de pessoas pretas. Então, quando você vai fazer, por exemplo, a aquisição de uma roupa, ao invés de comprar de uma grande magazine ou ir buscar em outros lugares e buscar em portfólios já conhecidos, opte por escolher pessoas tipo, que desenvolvam esses produtos dentro da comunidade. Porque isso faz com que quem ganhe dinheiro seja a costureira, seja o estilista que está dentro da comunidade, essa pessoa que vai comprar tecido de uma outra pessoa preta, e isso faz com que o dinheiro permaneça o maior tempo possível dentro da comunidade, e o dinheiro está diretamente relacionado a essa questão de poder. Então, quanto maior acesso as pessoas têm dinheiro, e aí passando desse estágio de sobrevivência, maior poder ela vai recebendo ao longo da sua trajetória, e isso vai potencializando os seus negócios. Então, eu não sei se necessariamente este era o motivador da pergunta do Vitor, mas o que nós pretendemos trazer aqui com o movimento Black Money é essa pluralidade em relação aos negócios. Bom, Ju, obrigada pelas suas colocações. Com certeza esse caso exemplificou bem a dúvida. Qualquer coisa, Vitor, se você tiver ainda mais alguma questão, peço que coloque no nosso chat. Mas aí a gente já está caminhando para o final, essa conversa está muito gostosa, né? Eu gostaria muito de ficar aqui por muito mais tempo conversando com vocês e ouvindo a riqueza que vocês têm para contribuir com esse debate. Mas eu, com muito peso no coração, preciso dizer que o nosso tempo já está encerrando. E aí eu gostaria de passar a palavra para a Jéssica, para ela dar as últimas considerações dela e falar algo que ela considera ainda pertinente para a gente trazer nesse bate-papo. Muito obrigada, Grace. Eu quero só agradecer, Juliana, né, por dividir esse espaço e poder ouvir as suas colocações. Sou bastante entusiasta do movimento Black Money. Eu acho necessário a gente pensar, né, o que as nossas comunidades, e principalmente essa comunidade que está olhando para a discussão do que é poder, e o poder financeiro é fundamental. Então, obrigada por ter a oportunidade de te ouvir. Joyce, obrigada pela generosidade também das perguntas e a todas e todos que estavam aqui conosco. E eu acho que a minha mensagem final é, de fato, a gente colocar ênfase no que é o dia 25 de julho, né? E parar realmente para refletir esse lugar e essa potência da mulher negra, latina e caribenha, né? Que movimenta o mundo e que sempre movimentou o mundo, que estamos em posição de muita relevância, né? A frase que Grace nos traz de Angela Davis não é uma frase à toa e não é uma frase retórica, é uma frase real, que a gente consegue ver evidência sobre isso, né? Acho que a gente tem aqui, muito bom poder escutar um pouco da história da Juliana, tentei dividir um pouco da minha, mas é esse efeito catalisador de que quando a gente, mulheres pretas, estão nessas posições, a gente movimenta todo esse entorno. Então, eu queria só deixar como mensagem final essa reflexão, de fato, de celebração e de lugar de potência do que é que a gente estamos falando de 25 de julho. Muito obrigada. Muito bom. E você, Juliana, quais seriam suas últimas mensagens, suas últimas palavras para encerrarmos esse momento? Chave de ouro. Eu queria ratificar minha gratidão por dividir esse espaço com vocês e pela generosidade das palavras da Jéssica. Eu acho que é super importante a gente olhar para essa data com a intencionalidade que ela provoca, para que a gente possa efetivamente ser movimento, né? Eu acho que a gente está num momento de reflexão e de discussões, mas para além disso, a gente também tem a necessidade de ser movimento. Eu acho que nós somos pessoas que conseguimos, que estamos trazendo e fazendo isso, né, nesse espaço de diálogo, mas que as outras pessoas que estão acessando este conteúdo também o façam, sabe? Aproveitem os pontos que identificaram aqui, as falas que foram trazidas, as oportunidades de conexões que estão sendo geradas, então fiquem à vontade para se conectar com as pessoas que estão aqui. Acredito, falo por mim, mas acredito que também pelas demais, para que a gente possa efetivamente ser ação, para que a gente possa causar movimento, não só para a nossa comunidade, mas causar movimento para os próximos que virão.
Eu acho que isso é uma das coisas importantes que a gente precisa pensar, que é o legado que a gente está deixando para as próximas gerações e o quanto que a gente está construindo de diferente para o futuro. Super obrigada. Pessoal, eu agradeço a todos pela presença, mais uma vez, as nossas convidadas Jéssica e Juliana pela disponibilidade e pela contribuição nas discussões, né, de um tema tão relevante. Eu espero todos em um próximo evento da Brás e uma boa noite.